A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vitens do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros só as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reminiscente, e com pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto, casos houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas comprado no valongo, deitava-se a correr, sem conhecer as ruas da cidade, dos que seguiam para casa. Não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, quitando. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Punha o anúncio nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava, a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei a quem ocultasse. Ora, pegar escravos fugidos era ofício do tempo. Não seria nobre, mas poderia ter instrumento de força com quem se mantém a lei e a propriedade. Trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfatio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a impetidão por outros trabalhos, o acaso e alguma vez gosto de servir também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem em que sentia bastante rijo por ordem à desordem. Cândido Neves, em família, Candinho. É a pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carécia e desestabilidade. É o que chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda que assim talvez não ganhasse bastante, foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. A carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armadinho. A obrigação, porém, de atender a servir a todos, feria-o na corda do orgulho, e a cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade, fiel de cartório, contínuo de uma repartição anexa ao Ministério do Império. Carteiro e outros empregos foram deixados pouco tempo depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dúvidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que aliás já tomara algumas lições.
Não lhe causou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garra para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava 30 anos, Clara 22. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia com ela. Não cosia tanto que o namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela para eles, até que a noite a fazia recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles deixava saudades e nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos. Queria casar, naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço. A ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la ir a outras. O amor traz sobrescritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que esse era o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto, pior brochado. O casamento fez-se 11 meses depois, e foi a mais bela festa de relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade e por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado a demasia patuscadas. Pois, ainda bem. Ao menos não casa com defunto. Defunto não, mas é que não diziam o que era. E a Mônica, depois do casamento, na casa pobre onde eles foram se abrigar, falou-lhes mais uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um só, embora viesse a agravar a necessidade. Se vocês tiverem um filho, vão morrer de fome. Nossa Senhora nos dará de comer. A Mônica devia ter-lhes feito advertência ou ameaça quando ele foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas, e o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objetos trocados. Clara, Neves, Cândido. Não davam o que comer, mas davam que rir, e o riso dirigia-se sem esforço. Ela cosia agora mais. Eles saíam empreitadas de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abriram mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si a criança, varão ou fêmea. Era o fruto abençoado que viria trazer o casal à suspirada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. Deus nos há de ajudar, titia. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a outrora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazer retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela, vivia já com ela, media-lhe fraldas, cosia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava, é certo, ainda que de má vontade. Vocês verão a triste vida. Mas as outras crianças não nascem também? Nascem e acham sempre alguma coisa certa para comer, ainda que pouco. Certa como? Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação, mas o que o pai dessa infeliz criatura que aí vem para gastar o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não áspero, mas muito menos manso do que costume. E lhe perguntou se algum dia já deixara de comer. A senhora ainda não jejuou senão pela Semana Santa, e isso mesmo não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. Bem sei, mas somos 3. Seremos 4.
não é a mesma coisa. Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona, e o preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste, muitos entregam-se logo. Tinha glória nisto. Falava de esperanças como capital seguro. Daí a pouco ria, e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador, como abriria a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado, só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória, fixado aos sinais e os costumes de um escravo fugido. Gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita e a agilidade também. Mais uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo com os outros, e descobria logo que é fugido. Quem era? O nome, o dono, a casa deste, a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do vicioso. Não apanhava logo, espreitava um lugar azado. De um salto tinha a gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. Um dia os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se as mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis, como o negócio crescesse. Mas de um desempregado pegou em si numa corda, foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor. Quero dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram a subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fazia-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal, comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa do marido, que tanta necessidade de coser para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava tarde, via-se pela cara que não lhe trazia vinte. Jantava e saía outra vez, à cata de algum fugido. Já se sucedia, ainda que raro, enganar-se a pessoa e pegar um escravo fiel que ia de serviço do seu senhor. Tal que era a cegueira da necessidade. Certa vez capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas, mas recebeu grandes somas de murro que aquele homem deram aos parentes. Cândido quisera efetivamente fazer outra coisa. Não pela razão do conselho, mas pelo simples gosto de trocar ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava a mão do negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado à mãe, antes de nascer. Chegou o 8º mês, mês de angústias, necessidades, menos ainda que o 9º, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente seus defeitos. Não podiam ser mais amargos. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura que tolerar 2 jovens pais que empreitavam a criança, para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. Ajeitar quê? Ajeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um murro na mesa. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Titia não fala por mal, Candinho. Por mal? Por mal ou por bem, seja o que for. Digo que é melhor para vocês, o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. Se vocês não aparecerem com dinheiro, como a família vai aumentar? E depois, há tempo. Mais tarde, quando o Senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, ou até maior. Este será bem criado, sem lhe faltar nada, pois então
A roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém. Enquanto aqui é certo morrer, enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, como a emparar-se de ânimo. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. Quem é? Sou eu? Era o dono da casa, credor de 3 meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. Não é preciso. Faz favor. O credor entrou e recusou-se a sentar. Deitou os olhos à mobília para ver se daria água à penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de 5 dias não fosse pago, pô-lo na rua. Não havia trabalhado para regalo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário, mas a palavra supria o que falava o gesto. O pobre Cândido Neves preferiu calar e retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. 5 dias ou rua. Repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Saiu, por outro lado, nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Demais recorreu aos anúncios, achou vários, alguns já velhos, mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de 4 dias, não achou recursos. Lançou mão de empenhos. Foi às pessoas amigas do proprietário. Não alcançou mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achava casa, nem contava com pessoas que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve arte de alcançar aposento para os 3 em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa, ao fundo da cocheira, para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no momento da crise, começasse a enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e regular para obter dinheiro, emendar a vida, em suma. Ouvi as queixas de Clara, sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, fá-los espantar com a notícia do obséquio e que iam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu. Pontos fora de casa, passaram a aposento de favor, e 2 dias depois nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme, e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar às crianças a roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à Rua dos Barbonos. Que esperasse, que ele mesmo a levaria. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notar que era um menino, e que ambos os pais desejavam justamente o sexo. Mal lhe deram algum leite, mas se chovesse à noite, assentou o pai ao levá-lo à roda da noite seguinte. Naquela noite, reviu todas as notas de escravos fugidos. As gratificações, por uma maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Uma, porém, subia 100.000 réis. Tratava-se de uma mulata. Vinham indicações de gestos e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna, e abriria mão do negócio. Imaginou que algum amante de escrava a houvesse escolhido. Agora, porém, a visita da noiva da quantia e a necessidade dela animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver indagar pela rua e Largo de Carioca, Rua do Parto e da Ajuda, onde ela parecia andar, seguindo o anúncio. Não achou. Apenas um farmacêutico da Rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga, 3 dias antes.
a pessoa que tinha os sinais indicados. Cândido Neves parecia falar com o dono da escrava e agradeceu cortesinamente a notícia. Não foi mais que feliz com outras fugidas de gratificação incerta ou barata. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tia Mônica arranjara de si mesma a dieta para a recente mãe, e tinha já o menino para ser levado à roda. O pai, não obstante com o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tia Mônica lhe guardava, não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou 1000 modos de ficar com o filho, nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher, que se mostrou resignada. Tia Mônica pintara-lhes a criação do menino. Seria maior a miséria, podendo suceder que o filho achasse morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que beberia da mãe. Assim o fez. O pequeno adormeceu. O pai pegou ele e saiu em direção à Rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma volta para casa com ele. É certo. Não menos certo é o que o agasalhava muito, que o beijava, que o cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que ocorreu de entrar em um dos becos que ligavam a Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu ao lado oposto o vulto de uma mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por podê-lo ter com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria a buscá-la sem falta. Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ele ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda voltou-se a cuidar sem malícia. Foi só quando tirando o pedaço de corda da algibeira, pegou nos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhes os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Eu serei tua escrava. Vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Me solte. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se e o filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, compreendia que era naturalmente e não acudia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mau, e provavelmente castigaria com açoutes, coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza. Ele lhe mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Não estava em maré de riso, por causa do filho em que lá ficara a farmácia, à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastada a escrava pela Rua dos Oliveiros, em direção à alfândega, onde residia o senhor. Na esquina dessa luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em lá do que chegar o que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa. Acudiu o chamado ao rumor. Aqui está a fujona. A Armanda caiu no corredor. Ali mesmo,
O senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100.000 réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50.000 réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia levada do medo, da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara. Quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família, e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Agradeceu depressa e mal. Saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa do empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. Tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Disse a verdade, algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho, entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não lhe dava do aborto.